Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com exercícios resolvidos com o Portugal Studio. Acho que vocês lembram daquela lista que eu falei sobre vetores que eu recebi, né? Então vamos fazer mais um, que eu acho que esse aqui é o mais interessante daquela lista, tá? Ele é um pouquinho longo, mas a gente vai fazer várias coisas bem legais. Então, o que diz esse problema? Faça um programa que leia a quantidade de notas referentes a uma sala de aula, encerrando a entrada de dados quando for informado um valor igual a -1, que não deve ser armazenado. Suponha que o número máximo de entradas será 100 notas. Após a entrada de dados, faça: mostre a quantidade de valores que foram lidos, exiba todos os valores na ordem que foram informados, exiba todos os valores na ordem inversa que foram informados, um abaixo do outro, calcule e mostre a soma dos valores, calcule e mostre a média dos valores, calcule e mostre a quantidade de valores acima da média calculada. Bem, vamos lá então. Então vamos começar a declarar aqui nossas variáveis. Então vou declarar um tipo real aqui, que vai ser um vetor notas. Eu não vou colocar 100, porque eu não vou preencher 100 notas, tá? Eu vou colocar 10 para ficar o teste mais viável aqui, só para a gente testar, tá? Depois é só mudar o tamanho do vetor e, e os laços também ali, tranquilo? O que mais que a gente precisa? A gente precisa da soma. Soma já vou inicializar igual a 0. O que mais que a gente precisa? A gente tem umas variáveis aqui que eu vou utilizar de inteiro, que é a quantidade, né? Então, quantidade lidos, vou inicializar igual a 0. E a gente tem outra quantidade, que é a quantidade QTD acima da média. Também vou inicializar igual a 0. O que a gente tem aqui? A ordem, tá? A ordem inversa mostra a soma e a média. Então aqui a gente tem a média. Tá? Eu vou criar também uma variável chamada notas, que eu vou receber, tá? Nota está dando erro, eu vou botar nota, que é a nota que vai ser informado. Tá? Então vou utilizar um laço para aqui, nosso primeiro para, inteiro x igual a 0, enquanto x for menor do que 10, 10x mais mais. Beleza. Então vou colocar escreva, informe vou colocar assim, ó, x mais 1, opa, aqui, nota, aqui, vou colocar um leia, nota, beleza. Eu vou colocar um teste agora aqui. Se a nota for igual a -1, eu vou parar o nosso programa, tá? Então ele encerra o nosso programa aqui. Se não, o que a gente vai fazer? Se não, notas no índice x vai receber a nota que foi digitada. Tranquilo? O que mais que a gente consegue fazer aqui? A gente pode incrementar a quantidade de lidos, né? Então, QTD lidos mais mais. A gente pode fazer a soma também. Então, a soma, né? A soma vai ser soma mais igual. Pode ser notas, tá? Notas no índice ou o próprio valor da nota que foi digitado. Tranquilo? Eu vou botar a nota porque a gente já está pegando uma variável chamada nota aqui, tá?
mas eu já poderia colocar direto, por exemplo, eu poderia utilizar dessa forma, tá? Mas eu vou deixar assim. Por quê? Porque a gente não vai armazenar esse valor, então eu vou utilizar uma variável nota aqui. Mas você poderia utilizar o vetor aqui no índice x, tá? Aqui, tá? Ele já iria armazenar direto, mas eu vou fazer dessa forma, tranquilo? Aí fica a seu critério, se você quiser utilizar o vetor direto ou, tá, usar uma variável nota. Eu optei por utilizar a variável nota. O que mais que a gente consegue fazer aqui? Quantidade, soma, beleza. Agora a gente pode calcular a média, né? Depois que a gente sair aqui, a gente consegue calcular a média. A média é igual a soma dividido pela quantidade de lidos, né? QT de lidos. Perfeito. Mais alguma coisa que a gente consegue fazer aqui fora desse laço? O que a gente precisa? Mostre a quantidade de valores lidos, exiba os valores na ordem, exiba os valores na ordem inversa, soma, média e calcule a quantidade de valores acima da média. Tá. Eu vou calcular aqui os valores acima da média. Então, vou utilizar um laço aqui também, né? Inteiro x igual a zero. Quanto x for menor do que 10, x mais, porque agora é só para percorrer o vetor, né? E contar se os valores estão acima da média ou não. Então, se as notas no índice x forem maiores que a média, o que eu vou fazer? QTD acima média mais. Eu vou só incrementar. Bem tranquilo, né? Agora eu vou começar a mostrar os resultados. Então, vou colocar um escreva. Vou colocar assim, ó. Aqui eu vou colocar um limpa, tá? Então, limpa, beleza. Agora eu vou colocar valores na ordem. Ok? Eu vou colocar um /n aqui. Agora eu vou copiar aqui só para não precisar digitar, tá? Mas aí você digite normalmente para pegar musculatura de programação. Então vou tirar este daqui. Eu vou colocar um escreva. E vou colocar notas no índice x. E vou colocar uma tabulação aqui. Perfeito. Coloquei a tabulação. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui. Agora a gente tem que mostrar na ordem inversa, né? Então, valores na ordem inversa. Então, aqui, vou deixar aqui, ó, vou começar por aqui, por esse lado. Então, o x agora tá, vai começar em 9. Lembrando que os índices do vetores é de 0, né? Então, 10 posições, então ele começa em 0 e vai até 9. Enquanto o x for maior do que 0, x menos menos, tá? E eu vou mostrar os valores aqui. Tranquilo? Neste caso, como é 9 aqui, tem que ser menor ou igual, tá? Poderia colocar tem que ser menor ou igual mesmo. Tá? Poderia colocar 10 ali, mas
mas é o índice do vetor que a gente está acessando, né? Então aqui ele vai ler do índice 9 até o índice 0, tá? Que é o tamanho do nosso vetor. E aqui eu vou ter que colocar um barra N para quebrar a linha. Beleza. Aqui. Fechou. Ok. Agora eu vou colocar um escreva. O que mais que a gente tem que mostrar? A gente tem que mostrar exiba a quantidade de valores que foram lidos. Então antes de mostrar ali, eu vou colocar aqui, ó, escreva aqui a quantidade de... Pode colocar a quantidade de valores lidos, né? Eu vou colocar assim, tá? A quantidade de lidos. E aqui um QTD lidos. Perfeito. Aqui eu vou colocar um barra N para quebrar. Então vamos colocar na ordem que ele está pedindo, tá? Quantidade de valores lidos, vetores na ordem que foram informados, vetores na ordem inversa. Tá? Aqui ele pede um abaixo do outro, tá? É só colocar um barra N aqui, tá? Eu coloquei um barra T só para não ocupar muitas linhas, tá? Mas aí é só trocar barra N, o barra T por barra N, tá? Que daí vai ficar um abaixo do outro. Calcule e mostre a soma dos valores, a média. Então, vou colocar assim, ó. Barra N, a soma é soma, perfeito, escreva barra N, a média é média, e escreva barra N, a, vou botar assim, ó, QTD acima da média, que é a quantidade acima da média, né? Então, QTD acima média. Perfeito. Então, a princípio já está ok. Vamos testar isso daqui. Então, ele vai pedir o primeiro valor. Eu vou colocar de 1 a 10 aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí vai encerrar. Então, a quantidade de valores lido foi 10. Valores na ordem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Valores na ordem inversa, então 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A soma é 55, a média é 5,5 e a quantidade acima da média é 5. Está certinho, né? Vamos testar se a gente colocar algum valor que seja menos 1. Então, por exemplo, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 e no quinto eu vou colocar menos 1. Aí o que acontece? Ele vai encerrar. Tá? Aí ele vai dar a quantidade de lidos foi 4, valores na ordem, então 1, 2, 3, 4, e o restante do vetor ele preenche com 0, porque a gente tem que definir o tamanho do nosso vetor. Tá? Como a gente definiu o tamanho 10, o que não for preenchido ele vai colocar 0. Tá? E na ordem inversa o que ele vai fazer? Então ele vai pegar os zeros, vai inverter, né? E os nossos valores que a gente colocou, tá? Eles vão aparecer nas últimas posições do vetor. Tá? Então vai estar aqui 4, 3, 2 e 1. 4, 3, 2 e 1. Tá? E as primeiras posições vai estar preenchido com 0. Ele vai preencher automaticamente com 0 quando encerrar. Tá? Então a soma deu 10, né? Então 4 mais 3, 7. Com 2, 9. Com 1, 10. Tá? E a média, tá? Vai ser 10 dividido por 4, que vai dar 2,5. E a quantidade acima da média, tá? São 2. Tá? Quais são os valores acima da média? É o 4 e o 3. Tá? Então, a princípio, o nosso algoritmo aqui está funcionando perfeitamente. Tranquilo? Só recapitulando o que a gente fez aqui, declaramos um vetor, uma soma, uma média e uma nota. Tá? Um inteiro, quantidade de lidos e quantidade acima da média. Primeiro laço para informar os valores, tá? Então estamos lendo aqui na variável nota, tá? As notas informadas dentro do nosso vetor.
que vai ser atribuído ao nosso vetor, melhor dizendo, né? Aqui a gente testa se a nota for menos um. Se for menos um a gente para, esse valor não é armazenado, né? A gente para aqui e segue a execução do algoritmo, tá? Se não for menos um, o que que acontece? A nota vai ser atribuído no vetor notas no índice x. A gente incrementa os valores lidos e a gente soma a nota, a variável soma, tá? Então a gente vai somando todas as notas. Saiu do laço para, tá? O que que a gente faz? A gente pega a soma, tá? Depois que a gente tiver toda a soma, a gente pega a soma, a gente também tem a quantidade de lidos, né? Então a média vai ser a soma pela quantidade de valores que foram lidos, tá? O próximo laço é para a gente contar quantos valores tem acima da média, né? Quantidade de valores. Então a gente vai percorrer o vetor e vamos testar se as notas no índice x for maior que a média, ou for maior que a média, né? Então a quantidade acima da média vai ser incrementado. Feito isso, a gente vai utilizar um limpa para limpar o nosso console saída aqui. A gente vai mostrar na tela a quantidade de lidos, a gente vai mostrar na tela os valores na ordem, então a gente vai utilizar o laço par aqui, percorrer o vetor e mostrando, né, o escreva, notas no índice x, uma tabulação. Vetor na ordem inversa, então x começa em 9, né, enquanto x for maior ou igual a zero, x menos menos. E mostra na tela, tá? Para mostrar depois, é só trocar o barra T, se for um abaixo do outro, por barra N, tá? Escreva a soma, então a gente tem a soma também que foi calculado, a média e a quantidade acima da média. E aí encerra o algoritmo. Tranquilo? Eu vou deixar esse código lá no GitHub, então depois dá uma olhadinha lá. Tá? Tem um link aí em outros vídeos aí, dá uma procurada. Tá? Eu vou deixar tudo atualizado. Até eu acho que tem uns 2 vídeos atrás aí que eu coloquei a atualização de materiais. Tá? Esses aqui ainda não tá, mas eu vou colocar lá e disponibilizar. Tranquilo, pessoal? Bom, então, aqueles recadinhos básicos, né? Se você gostou, dá like, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações, convide os colegas e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!